Gente do céu, gente do céu. Eu tudo e não vejo morro, né? Como diz o velho deitado. Mas olha, eu tenho visto aí muitos jornalistas esportivos do Rio Grande do Sul com décadas e décadas de carreira fazendo suas análises sobre o favoritismo no Clássico Grenal do próximo domingo e simplesmente ignorando a questão do fator local. É uma tecla que eu bato há anos e continuo vendo jornalistas de grande alcance no estado fazendo suas análises sem considerar o fator local. Ah, Lucas, mas essa é tua opinião. Não. Que o fator local importa não é minha opinião, é estatística. Olha para os números dos Grenais no Beira-Rio e no Olímpico, na Arena, etc. Olha a estatística dos clássicos mundo afora, eu ia dizer Brasil, mas mundo afora, né? Obviamente, estamos falando aqui de times de grandezas semelhantes, não do Barcelona contra o Espanhol, né? Que são da mesma cidade, mas que enfim, não, aí neste caso não dá para conferir esses números, né? Mas é óbvio que o fator local pesa. Ah, então tu está querendo dizer que sempre o time que joga em casa é favorito? Quase sempre. Times da mesma grandeza? Quase sempre. Com raras exceções. Raríssimas exceções quando se tem um time muito melhor do que o outro. Eu nem acho que é o caso agora, tá? Eu acho que o Grêmio está ligeiramente melhor. Ambos vêm de troca de comando técnico, com uma reestruturação que ainda está em curso. O Grêmio, eu acho que no final do ano passado se encontrou um pouco mais com as últimas contratações. O Inter, pelo contrário, se perdeu ali, quase foi rebaixado. É verdade tudo isso, mas é uma ligeira vantagem. Eu já vi discrepâncias muito maiores nessa gangorra Grenal do que agora, né, em termos de elenco e etc, sabe? Então, assim, se é uma ligeira superioridade do Grêmio na teoria, cara, o fator local é do Inter, já equilibra, né? Então ainda pode dizer, cara, mesmo com... Eu acho que a superioridade do Grêmio, ela não é tão ligeira assim, ela é considerável. O Inter joga em casa, aí sim o Grêmio tem uma ligeira vantagem, um ligeiro favoritismo. Eu posso até concordar, eu posso até aceitar a opinião que tu quiser. Não, eu acho que com o fator local inverte, o Inter passa a ser favorito. Não, o Grêmio tem uma superioridade absurda, o fator local tira um pouquinho, mas continua sendo enorme a superioridade do Grêmio. Beleza, a opinião de cada um, do quão diferente tá ali, o quão melhor o Grêmio tá no momento, essa variação cada um pode ter a sua e quem sou eu para me meter. Agora, desconsiderar que tem esse fator local dando uma puxada para o Inter, seja lá, né, em que estágio estejam ali as diferenças dos dois clubes, é uma cegueira, cara. É uma cegueira, uma miopia, é uma análise incompleta, né? E é óbvio que, assim como torcida não ganha jogo, né, fator local não ganha jogo, nada ganha jogo. Centroavante não ganha jogo sozinho, goleiro não ganha jogo sozinho, nada sozinho ganha jogo, mas tudo ajuda, tudo são pecinhas, são tijolos, né, que vão construindo esse muro, e o fator local é um deles, que vai estar ao lado do Inter nesse próximo domingo, né? Então é óbvio que já ganhamos Grenais no Beira-Rio, eles já ganharam na Arena, já ganhamos inclusive Grenais no Beira-Rio com Grêmios horrorosos, aquele de 2022 na Série B, um dos piores Grêmios dos últimos tempos, tocou 3-0 no Inter em pleno Beira-Rio. Óbvio que tudo pode acontecer porque se trata de futebol, que é encantador, entre outros motivos, por essa imprevisibilidade, pelo imponderável que volta e meia entra em campo, mas volta e meia entra em campo. Na maior parte das vezes dá uma certa lógica, né? E a lógica dos clássicos de times de grandezas semelhantes, a lógica é vencer mais ou ter melhores resultados os times mandantes. Então, assim, eu concordo que o Grêmio tá melhor, que o Grêmio tá mais encaminhado, blá 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 blá, mas o jogo é no Beira-Rio. O jogo é no Beira-Rio e isso cada um vai usar essa informação como quiser. Vai poder manter o favoritismo ao Grêmio
só diminuindo um pouquinho, ou pode até inverter, ou pode anular o favoritismo do Grêmio e a coisa ficar neutra. Cada um chega no resultado final que quiser, mas tem que considerar o fator local. E eu vejo muita gente desconsiderando. Até estava vendo o debate raiz, né, num trecho que eles falam disso, o Meneghetti, com suas décadas de carreira, impressionado que a patrocinadora do programa deles, que é uma Bet, né, tá dando favoritismo pro Inter. Né? O Inter tá com uma odd menor que a vitória do Inter, menor que a vitória do Grêmio. E ele falou, nossa, eu abri o site da casa de apostas aqui e fiquei chocado. E aí outros debatedores também falaram, nossa, mas acho que eles não estão acompanhando, não sei o quê. Não, cara. Ali eles acompanham. Ali não é achômetro, não é debate de boteco. Ali eles têm scouts, dados, eles têm uma equipe que faz, né, todo um estudo. É óbvio que eles podem engolir alguma mosca ali, né, daqui a pouco tem um time que está totalmente desfalcado de última hora, a odd não acompanhou esse noticiário e ali tá um pouco óbvio que acontece. Mas, via de regra, os caras estão com o dedo no pulso ali e sem dúvidas, esse favoritismo pressuposto ali nas odds do Grenal, nessa casa de aposta, tem muito a ver com o fator local. E não é opinião nem minha e nem da casa de aposta, é a opinião de um histórico, de uma estatística que mostra que os mandantes geralmente se dão melhor nos Grenais. E aí, dito tudo isso, né, sobre o favoritismo, eu repito, eu acho que o Grêmio tem um leve favoritismo, mas assim, que com o fator local quase se torna neutro, talvez até se torne neutro. Eu acho que é um Grenal, talvez para empate, e também acho que qualquer um pode ganhar. Não vejo assim, nossa, uma discrepância dos dois times, não vejo isso. Eu vejo o Grêmio um pouquinho melhor e um jogo sendo no Beira-Rio, dando essa amenizada, essa diminuída, essa encurtada nessa distância. Mas dito tudo isso, cara, vamos falar sobre as estratégias do Grenal, né? Porque se falou muito que o Inter poderia ou pode ir de time misto, alguns reservas, uma poupada, porque eles estão com um planejamento diferente, o técnico deles nem participou de alguns jogos. Imagina se fosse o Renato. Imagina se fosse o Renato. Cara, eu não vou nem dizer o Renato, imagina se fosse um técnico brasileiro, o que não ia ouvir, né? Mas a imprensa gaúcha, pelo menos, tem uma condescendência maior com os gringos, com o estilo europeu, né? Agora o Grêmio até tem um europeu de fato, mas antes os hermanos aqui já tinham todo um estilo europeu dos uruguaios, dos argentinos, dos não sei quem, né? Enfim, então eles estão num processo que parece mirar mais o Brasileirão. Eles parecem estar mais de olho nesse Brasileirão, talvez por um medo, né, de algo parecido com o que aconteceu ano passado e tal. E o Grêmio não, o Grêmio parece também estar usando o Brasileiro como teste, como laboratório, rodando o grupo, mas nesses testes o Grêmio vinha mesclando o time de uma forma que a lógica da mescla é que no Grenal seja time principal, né? Poupou no último, né? O Grêmio vinha time mais descaracterizado, time mais perto do titular, mais descaracterizado, mais perto do titular. O mais perto do titular agora vai cair direitinho no Grenal. Provavelmente isso foi pensado lá atrás, né? Nesse sentido. E eu acho que o Grêmio faz bem, tá? Eu acho que o Grêmio faz bem, mas eu também não acho que essa resposta é tão óbvia. Porque pode parecer óbvio, né? Tem Grenal, é o jogo mais importante dessa fase do Gauchão. É óbvio que teria que pensar em botar os titulares nesse jogo. Sim, de certa forma eu acho que sim, tá? Mas o Inter talvez esteja fazendo algo que eu não sei também se é de todo errado. E que eu já sugeri para o Grêmio em outros momentos. Eu já sugeri, principalmente quando o Grêmio está em baixa, né, em relação ao Inter, o Grêmio está por baixo, assim, de time, etc., momento, de esvaziar o Grenal. Sobretudo esse Grenal da primeira fase, que vale pouco ou quase nada, no sentido de que, se o outro time está melhor, né, vamos de repente tirar uns titulares, focar, ainda mais agora que tem um Brasileirão dias depois, né, que é uma coisa bem atípica, focar no Brasileirão, porque se perder, tira o peso da derrota. Claro que em outros anos eu defendia, na verdade,
um gauchão esvaziado como um todo, de gurizada. Vamos ver os guris, vamos lapidar essas joias e vamos... porque eu sempre digo, eu gosto do gauchão, defendo o gauchão até em certo nível, acho incrível a festa que o interior faz para receber a dupla Grenal, mas a verdade é que o gauchão é a diferença do nosso calendário para a Europa, né? Eu sempre lembro do Grêmio e Real Madrid na final do Mundial de 17. Eu não vou lembrar os números, mas sei lá, o Real Madrid tinha 65 jogos na temporada, o Grêmio tinha 65, o Real Madrid tinha 50, né? No ano, no caso, porque a temporada é diferente ali. A diferença era o gauchão, basicamente. Então eu sempre defendia. O Atlético Paranaense foi um time que se ligou nisso, né? Depois, coincidência ou não, ganhou alguns títulos importantes, Copa do Brasil, Sul-Americana. Cara, bota gurizada, bota reservas, vai tocando o estadual como dá, e depois a gente estica essa pré-temporada, né? Faz ela com mais qualidade, e aí tu vai colher esses frutos nos campeonatos que realmente importam, né? De repente botam os titulares ali para pegar ritmo, eventualmente no gauchão, um joguinho ou outro com titular para começar já um entrosamento, mas esvazia o gauchão, né? E isso obviamente também se refletiria no Grenal. E quando tu tá por baixo, quando a tendência é que tu perca talvez o Grenal mais do que ganhar, né? Essa esvaziada já, né? Se o torcedor comprar, cara, a derrota se torna mais leve e a vitória vira esculacho. Pá, a gente botou, que nem o Grêmio quando foi campeão gaúcho em 95 com os reservas, né? Com o cafezinho que eles chamavam. Aí vira esculacho. Então é que nem brigar com bêbado, né? O famoso brigar com bêbado. Se tu ganhar, tu não fez mais que obrigação, se tu perder é um fiasco, né? Então, tirar esse peso é uma estratégia também, que eu não sei se o Inter vai fazer. Tem rumores, eu acho que não, tá? Eu acho que o Inter não vai fazer. Acho que eles vão de força máxima. Mas tem esse rumor, né? E além disso, cara, além de tu tirar esse peso e tal, tu também talvez, considerando que tu perca, tu pode gerar aquele efeito do primeiro milho é dos pintos. Primeiro milho é dos pintos, né? Porque é o Grenal que só vale porque é um Grenal. Porque tem a entidade Grenal, a instituição Grenal, né? Mas depois, muito provavelmente, vão ter mais 2 Grenais, né? Na final, na semi, sabe, sei lá onde. Provavelmente na final, né? E ali sim que vai valer, digamos assim, né? Esse Grenal não, né? Daqui a pouco, assim, tu esconde as tuas armas agora, se perder, o outro time vai achar até que é mais fácil, e aí quando chegar no Grenal de verdade, a coisa pode mudar. Então tem muitas camadas dessa estratégia que o Inter pode estar fazendo, não sei se está. Mas embora eu entenda essa estratégia que o Inter pode estar fazendo, veja a lógica e até algumas vantagens nela, eu também vejo os riscos. Porque o Inter é um time que vem de um ano pavoroso, que não foi rebaixado por um fio. E se toma uma tunda do Grêmio, um 3-0 no Grenal, se o Grêmio vai com força máxima, o Inter vai com um mistão ou algo até menor do que isso, e daqui a pouco o Grêmio acha um gol rápido, o jogo encaixa direitinho pro Grêmio e dá muito certo e tal, 3-0, 4-0, cara, aí o prejuízo é grande, e isso, apesar do ano quase trágico do Inter, né, no ano passado, eu acho que isso vale para qualquer cenário, para qualquer ano, para qualquer momento, né? Se essa estratégia de esvaziar o clássico e tal, para tirar o peso de uma eventual derrota, ela sempre vai carregar esse risco. Porque o Grenal é Grenal, cara. Se for 5-0 para alguém, não interessa se valia vaga na semifinal da Copa do Brasil, se era Mundial, se era fase insossa do Gauchão, se era amistoso de sei lá o quê, não interessa. Vai ficar na história, se for uma pancada desse tamanho, né? Então tem esse risco. Por isso que eu acho que o Inter não vai esvaziar tanto o jogo. Ele talvez poupe 1 ou 2 titulares, até mesmo discutíveis, assim, se são, será que é titular? Para uns para outros não, sabe aquela coisa? Talvez role isso. Mas eu acho que o Inter não vai de misto e muito menos de reserva, assim, mistão mesmo, assim, eu acho que não. Né? Mas é uma estratégia
é uma estratégia que eu entendo, tá? Eu entendo, mas não vejo eu não vejo pertinência em o Grêmio aplicar esse ano. Esse ano o Grêmio não tem que aplicar nada. O Grêmio tem que fazer o planejamento que já estava fazendo, né? Tá alternando ali. Eu sei que tem Brasileirão depois de alguns dias já lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, né? Isso poderia também ajudar a moldar o time desse Grenal, que vale menos. Mas, cara, se é para tirar o William, porque não vai aguentar o jogo de Bagé, mais esse, mais o outro, o William mais alguém, tá, beleza, mas o resto tem que ser titular, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o Grenal vale pouco em termos de tabela, mas sempre vale em termos de rivalidade, em termos de ânimo, em termos de crise, dependendo do resultado, em termos de alguns fatores que podem, sim, respingar na continuidade da temporada. Vamos acompanhar e que vença o imortal. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.